Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que é um posto de socorro espiritual, do nosso Mestre Jesus, como todas as casas de amor, de caridade. Hoje nós vamos receber a Jo, que é uma grande amiga, uma palestrante que nós gostamos muito, que é do Grupo Espírita Pascoal Grossi, aqui da nossa cidade. E ela vai falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é um tema bastante interessante, porque vai mostrar muitas questões do nosso dia a dia, que nós não percebemos. Então, esse tema é um tema que a gente tem que se atentar para praticar, Vou passar alguns recadinhos rapidinho. Sobre o tratamento, algumas pessoas têm nos perguntado, A água fluidificada que vocês levam, quando ela estiver acabando, chegou no centro, já nos avisem para a gente poder ceder outra água para você fazer o tratamento na semana seguinte. Antes a gente estava dando aquela garrafa maior, só que é ruim, meio desajeitado para trazer, para pôr na bolsa. Então agora a gente está cedendo a garrafinha menor. Tiver acabado a sua água, como por exemplo, acabou ontem, Se você tomou certinho, é para ela ter acabado ontem à noite. Traz a garrafinha, a gente enche com água filtrada e põe lá para fluidificar. Pode usar a mesma garrafinha, não tem problema, tá? Ah, esqueci. Não tem problema, a gente pega daqui mesmo, tá? Não esqueçam de tomar, É um remédio, é um medicamento espiritual. Então, a espiritualidade, a gente coloca o seu nome ali na garrafinha e ele vai colocar os fluidos, as energias que você está precisando, aquilo que está faltando no seu organismo. Sempre lembrando, aqueles que fazem tratamento médico, não é para você parar o tratamento médico, deixar de tomar os seus remédios, cada coisa no seu lugar, O remédio terreno e o remédio espiritual trabalham juntos, Cada um no seu devido fim, tá? Com a sua devida necessidade. Os passes especiais, quando você tem alta, quando a espiritualidade vê que você já está bem, já está, não precisa mais do tratamento, a gente vai avisando vocês, ou no momento do passe, ou quando fizer o atendimento fraterno. Olha, agora você pode tomar o passe comum, tá tudo bem já? Tudo bem, gente? Aqui também nós temos os trabalhos assistenciais, então quem quiser participar como voluntário da cesta básica, da montagem, da entrega, no dia a gente serve um café da manhã para os nossos irmãos aqui do bairro. Então aí fala com a Isabel, Levanta a mão aí, Isabel, para todo mundo te ver. Que é a responsável pela parte assistencial. Tudo bem, pessoal? Eventos, arrecadação de alimento, tudo isso a gente pode participar como voluntário, tá? Então, quem quiser, só dá o nome para Doroti. Quando tiver os eventos, a gente põe lá no grupinho de voluntários e vai avisar, vai convidando. Quando você puder participar, tá convidado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga. Convidar todos a fecharem os olhos, a relaxarem, serenar os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que nós, na nossa rotina, trazemos aquela confusão, aquela correria. Aqui é um lugar onde nós viemos respirar, viemos nos tranquilizar, conectar o nosso pensamento a Jesus, nosso guia espiritual, nosso mestre, nosso grande amigo. Querido mestre, pedimos nesse momento por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão presentes nessa reunião hoje. Pedimos para que eles sejam assistidos naquilo que for o melhor para eles, nas suas necessidades mais íntimas, nas suas dificuldades mais íntimas, que só o Senhor conhece, Mestre. Que todos nós possamos hoje sair dessa casa de caridade, de luz, de amor fraternal, muito melhor do que quando entramos.
que a nossa irmã Jo seja assistida pela espiritualidade de luz para trazer os conhecimentos necessários a todos nós. Que assim seja. Então, convido a Jo para vir falar para nós hoje. O negócio agora é para ver o horário, né? Fica à vontade, Jo. Fica à vontade. Uns 40 minutos. 40 minutos. Tá? Se passar um pouquinho, não tem problema. Controlar o meu horário, Bom? tá? Obrigada. Seja bem-vinda, tá, Jo? Muito obrigada. Prazer receber você aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar de novo nessa casa, que nos acolhe com tanto carinho. Eu fico muito feliz quando eu tenho que vir aqui, porque a gente é tão bem recebido que a gente sente aquela vibração gostosa, né? Do carinho de todos vocês. E a gente procura passar alguma coisa. Não sou assim uma profunda conhecedora, eu sou uma estudiosa da doutrina, né? Então hoje, esse tema que nós escolhemos é a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Será que os espíritos influem assim tanto na nossa vida? A gente às vezes para e pensa, né? A gente fala, ai meu Deus, mas será que eles influenciam muito a gente? E então, Kardec, estudando esta questão, ele fez a pergunta aos espíritos, exatamente assim: interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E os espíritos responderam: mais do que supondes, a ponto de que somos nós, os espíritos, que os conduzimos. Então, os espíritos responderam isso, que são eles que nos conduzem. Agora, se nós formos analisar a resposta dos espíritos, nós vamos pensar assim: então nós somos verdadeiros joguetes na mão dos espíritos? Eles fazem o que eles querem conosco, porque são eles que nos conduzem. Mas não é bem assim. Não é exatamente assim, né? Eles deixaram perceber que, em face das nossas vibrações, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, então nós atraímos espíritos semelhantes. É como nós aqui na Terra. Nós gostamos de estar com pessoas que pensam como nós. Se nós somos pessoas sérias, pessoas honestas, nós não queremos nos relacionar com um que é ladrão, com um que é vagabundo, com um que não condiz com aquilo que nós somos. Nós queremos estar junto com pessoas iguais a nós. E os espíritos se aproximam de nós também pela lei da afinidade. Essa afinidade, então, que nós devemos estar sempre com o nosso padrão vibratório elevado, porque isso nem sempre acontece, porque nós temos tantos problemas. Principalmente hoje, a humanidade passa por problemas sérios, as pessoas estão temerosas, estão desanimadas, estão cansadas. A gente só ouve assim: eu estou cansado, eu não aguento. Então, tem uma amiga que diz assim: todo mundo só reclama de falta de serviço, falta de dinheiro e dor. Todo mundo reclama disso. E é verdade. A gente chega perto de porque eu estou com problema assim, assim. Então, os maiores problemas hoje são esses. E todo mundo se sente cansado. Parece que o cansaço tomou conta. Tanto é que mesmo no nosso meio espírita, a gente vê, olha, todos os dias as pessoas chamam para palestras. Direto. Essa semana eu fiquei, segunda, terça foi o único dia que eu não fui. Quarta, quinta e amanhã tem palestra de novo. Por quê? Porque os palestrantes acostumaram fazer live em casa e eles não querem mais sair de casa. Porque vocês podem ver os amigos da gente que frequentavam o centro, muitos sumiram. Sumiram, é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou cansada, é porque eu estou doente, é porque eu tenho que cuidar disso, daquilo. Todo mundo arrumou uma desculpa e largou de vir ao centro.
para trabalhar, para ajudar, para dar uma palavra, diminuíram os trabalhadores. Então isso eu ouço, porque eu vou em vários centros da cidade, né? Então eu ouço isso direto. Todo mundo reclama da mesma coisa. Todo mundo, em todos os centros. Todos. Então, as pessoas perderam aquele amor que elas tinham, né? Tem que voltar, né, gente? Agora parece que estão voltando aos poucos, né? E então nós sabemos da lei da afinidade. As pessoas se afinam com aqueles que pensam iguais a eles. Então tem aquela célebre frase, né? Que a gente sabe, diga-me com quem andas, e diga-me quem és, eu te direi com quem andas. Ou ou o contrário, né? A frase é assim, deixa eu ler aqui para não falar bobagem. Diga-me com quem andas e eu te direi com quem és. E a espiritualidade completou assim, diga-me quem és que eu te direi com quem andas. Quer dizer, a gente... as companhias da gente são de acordo com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, não é verdade? E então nós precisamos mudar a nossa conduta, nós temos que mudar os nossos hábitos mentais, o nosso comportamento, para que possamos ser rodeados de espíritos mais elevados, que nos ajudam a crescer. Senão nós não vamos crescer nunca, né? O André Luiz, nos seus livros, ele fala, através da mediunidade de Chico Xavier, ele diz que existe uma espécie de ressonância, né? Então, quando um espírito emite um pensamento, ele vai direto na acústica da alma daquele aonde ele está dirigindo aquele pensamento. Não precisa ser só um espírito desencarnado, um espírito encarnado também, porque os espíritos encarnados também nos perturbam, de qualquer forma, né? Então, quando a gente está assim, sereno, tranquilo, quieto, num lugar que a gente está pensando na nossa vida. Então, nós estamos sentados assim numa boa, não estamos nervosos, não estamos bravos, não estamos... Então, nós sentamos e começamos a pensar alguma coisa. Nesse momento, vem uma primeira ideia para nós. Os espíritos desencarnados, eles mandam uma ideia. Então, a gente está sentado assim. Depende da ideia. Pode vir de um espírito evoluído, um espírito bom, como pode vir de um obsessor. Então, se vocês estão tranquilos, serenos, e de repente vem uma ideia que parece uma punhalada, por exemplo, costuma acontecer nos casos em família mesmo, né? Nos casos de relacionamento, por exemplo. A mulher, ela tem um pouquinho de ciúmes do marido. Aí ela tá lá sentada, vem assim, olha, o seu marido, ele tá andando com outra aí. Aí aquilo vem, aquilo toca na pessoa, aí a pessoa começa, o obsessor mandou essa mensagem. E a pessoa captou, em vez dela dizer, imagina, bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Não, ela fala, eu acho que é verdade mesmo, porque ele saiu tudo arrumadinho, perfumadinho, e foi dar uma volta, tá demorando. Aí começa a criar. Aí, ela, no começo era um monólogo, ela recebeu a ideia, tá pensando. Mas quando ela começa a pensar naquilo, devagar, aquilo, o obsessor começa a mandar começa um diálogo. É mesmo, ele saiu, tá vendo? Todo dia nesse horário ele sai, ele se arruma, toma banho, se perfuma, sai. Ai, por quê? Não sei o quê. Quer dizer, vai pondo coisa na cabeça, entendeu? Isso leva as pessoas a um processo de obsessão. Quando é uma coisa boa, você recebe a mensagem, você fica bem, você fica tranquilo. Agora, quando é uma coisa ruim, porque todas as coisas que a gente recebe, que perturbam a nossa cabeça, não vem de espírito bom. Mesmo que a gente vá ter uma notícia ruim, tem um parente no hospital que está doente, que está mal, aí você
você vai receber uma mensagem de um espírito, se for um espírito de luz, ele não vai te desequilibrar. Ele vai chegar perto de você e vai te mandar uma mensagem assim: olha, a pessoa está sofrendo muito, ela terminou a sua passagem, chegou a hora dela, ela vai nesse momento precisar se desvencilhar dos laços terrenos para partir, mas ela está bem, ela está amparada. Então você vai sentir um alívio, uma coisa gostosa, assim, uma paz. Embora a partida sempre seja triste, mas você vai estar conformado. Então, aquela intuição, aquela mensagem veio de um espírito evoluído. Agora, quando a gente perde o equilíbrio, é porque a mensagem não está vindo de um bom espírito. E aí acontecem os processos de obsessão. Então, vamos ver aí 3 tipos de obsessão que nós temos. A obsessão simples é aquela que todos nós temos. Todos, né? Então, são aquelas nossas manias. Ai, à noite eu só durmo de roupa branca. Se não for de roupa branca, eu não durmo. O outro fala assim: ai, não, esse copo, ele não pode ficar aqui, ele tem que ficar aqui. Ou um pouquinho mais para cá. Aqui não pode. Quer dizer, a pessoa tem aquele lugarzinho, tem que ser ali. São manias que nós temos, que nós denominamos de obsessões simples. A pessoa tem aquela mania, porque isso tem que ficar aqui, porque isso tem que ser assim. Então, ela é a dona da verdade, não pode mudar. Isso é uma obsessão simples. Todos nós temos as nossas obsessões simples. O que é perigoso, que é essa obsessão simples vire uma fascinação, que é a segunda fase da obsessão. É a fascinação. Quem é que não conhece uma pessoa que já ficou ou está fascinada? Os enamorados. Quando a pessoa conhece alguém que namora, que se apaixona, fica cega, surda e muda, não é? E a pessoa não tem defeito. Os defeitos são qualidades, né? A pessoa pode beber, fumar, jogar, pode fazer o que for. Não, mas é distração. Não, é só de vez em quando. A pessoa dá tudo quanto é desculpa, porque ela está fascinada. E não é só no relacionamento. Às vezes ela fica fascinada por causa de um carro que ela tem, por causa de um anel que ela tem. Se perder aquele anel, pronto, o mundo acaba, não é? Então, as pessoas ficam fascinadas. O fascínio é uma coisa horrorosa, porque a pessoa não raciocina. Ela vai pelo coração. E a gente tem que andar junto, coração e razão, né? Porque senão não dá certo, né? Então, a pessoa chegou na segunda fase da fascinação. Na fascinação, a pessoa, ela não enxerga a realidade. Então, você mostra para ela esse livro aqui. Você fala, aqui é azul. O obsessor mostra para a pessoa aqui verde. Aí a pessoa bate o pé, não, mas é verde, é verde. Aí a gente fala, esse cara tá louco. Mas todo mundo tá vendo azul, por que ele está enxergando verde? Acontece que o obsessor está mostrando para ele verde, então ele briga com o mundo e fala que isso aqui é verde. Entendeu? Então é assim, a fascinação faz você enxergar coisas que não são reais. É desse jeito que acontece. Os obsessores fazem coisas do arco da velha. Mas, nesse processo de fascinação, tratamentos com psicólogos, com terapeutas, com centro espírita, seja onde for, ajudam muito e a pessoa se cura, se ela tiver força de vontade, é claro, e ela lutar contra isso, ela se cura dessa fascinação. Mas tem o terceiro caso, da subjugação ou possessão. São esses nomes na doutrina espírita que se dão para o processo de obsessão. Acontece, gente, que quando a coisa chega neste ponto, é muito difícil retroceder.
Então, a maioria dos casos há o desencarne. Se o obsessor é desencarnado, né? E o outro encarnado, claro que vai haver. Se houver o desligamento, na grande maioria dos casos, o encarnado desencarna. Por quê? Porque quando essa obsessão chega nesse ponto, por isso que a gente tem que cuidar logo, né, gente? Não pode deixar o negócio ficar muito, muito feio, porque aí não tem mais jeito. Quando chega nesse ponto, o obsessor, vamos falar de um desencarnado para um encarnado, né? O obsessor desencarnado, ele tomou tanto conta do encarnado que eles trocam energias. André Luiz fala da simbiose das mentes. Um se alimenta do outro, certo? Existe até um caso em que André Luiz cita que tinha um presidente do Centro Espírita, muito dedicado, uma pessoa maravilhosa, tinha um filho nesse processo de obsessão ou subjugação, que é um processo terrível, né, de possessão. E aí, o que aconteceu? Ele orava, ele pedia, esse presidente do centro. Num determinado dia, o espírito que obsedava o filho dele se manifestou. E ele pediu, meu irmão, porque o filho batia na família, o filho usava droga, o filho quebrava tudo, era um horror, era um transtorno. E ele estava cansado daquela situação. Então ele pediu, implorou para o obsessor deixar o filho dele em paz. Mas ele pediu com tanta fé que o obsessor se comoveu e disse assim, eu deixo seu filho em paz, mas o senhor sabe que ele desencarna. Ele falou, eu prefiro ele desencarnar do que sofrendo do jeito que ele está. Quando ele terminou o trabalho, que ele chegou em casa, o filho estava nos estertores da morte, desencarnando. Quer dizer, não aguentou a retirada. Vivia um da energia do outro, né? Então, a gente sempre aconselha. A pessoa percebe que não está bem, está perturbado, porque todo mundo fica. Quem que não fica perturbado com a vida que nós levamos? É doença, é conta para pagar, é isso, é aquilo, é família, um tem um problema aqui, outro problema lá. Então a pessoa, normalmente, um dia ela está melhor, outro dia ela está pior, outro dia está com problema maior ou menor, mas o que se faz nesse momento? Recorrer a Deus. A oração é tudo na vida. Quando o Divaldo Franco, que quando ele está muito desesperado, ele grita, Senhor, me acode, Senhor, me ajuda, meu Pai. E nesse momento, ele percebe que acontece alguma coisa que resolve o problema dele. Então, vejam vocês, a solução é isso. É frequentarmos o centro espírita, tomarmos nosso passe, porque nós recebemos energia, ajudar nos trabalhos da casa ou em outro trabalho qualquer, dar nossa colaboração, ou física, do jeito que a pessoa puder. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? Então, mas eu não tenho condições financeiras. Vem aqui varrer, ajudar, limpar, vem aqui fazer alguma coisinha. Você está dando a sua colaboração da mesma maneira. O valor é o mesmo, entendeu? Então, a gente ganha pontos com isso, pontos com a espiritualidade maior. Então, o caminho está aí. Oração, trabalho e reforma íntima. Vamos nos reformar, né? Essa nossa aula, é uma palestra, sei lá como que eu posso chamar, né? São perguntas e respostas que o Kardec faz aos espíritos. Então, uma primeira pergunta. Como saber quando o pensamento é meu ou vem de um espírito? Porque às vezes eu estou sentada assim, de repente me vem uma ideia. Aí eu falo, mas será que essa ideia é minha? Ou será que algum espírito buzinou aqui no meu ouvido e eu estou pensando que é minha, né? Então a gente sempre tem aquela dúvida, não? Então, o que ele aconselha? Ele disse assim, que se às vezes nós estamos quietos num lugar, tranquilos, serenos, e nessa hora vem um pensamento ruim, aí nós falamos, bom,
uma pessoa fala, vem aqui na minha mente, ai, aquela pessoa me fez tal coisa, tenho vontade de ir lá e esganar, matar aquela pessoa. Mas será que eu tenho instinto de assassino? Alguma vez eu pensei em matar alguém? Não, eu não tenho eu nunca pensei nisso. Então esse pensamento não é meu. Ele não é meu, porque eu nunca fui assim. Por que eu estou desejando mal para os outros? Claro que quando a gente tem algum problema com a pessoa, a gente não pode fingir. Ai, aquela pessoa me fez isso, tal, me magoou. Eu sou um ser humano, eu fico magoado, ó, todo mundo fica. Não é me ofendeu, me distratou, eu estou chateado com aquela criatura. Mas eu vou mentir, ai, eu perdoei, ai, não sei o quê. Não, não é assim. A gente tem que assumir a nossa raiva, a nossa mágoa. Chegar para a pessoa, eu estou magoado com você, porque você me fez isso, isso, isso. Não deveria estar, porque uma pessoa cristã não deve ter mágoas. Só que eu não sou perfeita, eu não sou o Cristo, eu estou magoado. Um dia vai passar. E orar todas as noites para que aquela mágoa passe. Mas não fingir que não está com mágoa. Está com mágoa? Vamos assumir a nossa mágoa. Estou magoado. E daí? Ela vai passar, o dia que passar, acabou, né? Então, ele disse assim, que você, por exemplo, você está com um problema para resolver. Não tem solução. Ai, o que eu faço? Meu Deus. Você tem, para você resolver isso, você tem que asserenar o seu pensamento. Você fica tranquilo, sentado, faz uma oração, ora com fé, pede a Deus Todo-Poderoso, aos bons espíritos que possam dar uma luz, né? Ajudar e tal. Bom, aí, de repente, se você estiver tranquilo, você vai receber um pensamento que é, aquele primeiro pensamento é um pensamento inspirado, é aquele que você deve seguir. Mas não é chegar nervoso, ai meu Deus do céu, me aconteceu tal coisa, ai Jesus, me ajuda. Você não está no seu estado normal. Você tem que se acalmar, sentar, respirar. Quando você perceber que você está tranquilo e orar, aí sim você recebe aquele pensamento maravilhoso que vem inspirado. Aí, claro que cada um vai analisar esse pensamento, né? Se o pensamento fala assim, vai lá e dá um tiro naquela pessoa, isso não pode ser de Deus. Ele não ia falar isso. Agora, se for assim, tenha calma, meu filho, tudo vai se resolver. Confia em Deus. Aí já é outra coisa. Você fala, não, isso vem de um espírito bom, não é verdade? Então, tudo a gente tem que analisar. Por exemplo, eu estou aqui falando uma coisa para vocês. Vamos supor que eu dei um mau conselho para vocês. Eu não pretendo, mas de repente eu erro e falo uma bobeira aqui. Vocês falam, mas aquela mulher falou uma coisa aí que não bateu muito bem com a doutrina. Vamos estudar, por isso que precisa estudar. Vamos estudar Kardec, vamos procurar no Livro dos Espíritos. Se aquilo que eu falei bate com o que está lá. Se não bater, falei bobagem, falei besteira, entendeu? Então, a gente tem todo lugar que a gente vai analisar. A gente tem que agir dessa forma, entendeu? Para poder continuar a nossa vida aqui, né? Por que é importante nós sabermos diferenciar quando um pensamento é nosso e quando ele não é nosso? Nós precisamos adquirir a nossa própria identidade através da autoidentificação. Eu tenho que me conhecer. Como é que eu faço para me conhecer? Eu vou analisar, eu tenho que saber o meu caráter, como é, como que não é, para eu me conhecer. Eu sou capaz de roubar uma pessoa? Eu sou capaz de fazer um negócio prejudicando o outro? Aí eu vou me conhecer. Ah, eu sou capaz de fazer isso, né? Então, eu tenho que melhorar essa parte. Isso não está certo, né? Então, a gente recebe um pensamento e a gente vai ver. Eu não sou assim. Eu tô com vontade de fazer isso, mas nunca fiz. Eu acho que isso não é meu. Isso não é meu. Então, aí a gente vai se analisar e vai ver se o pensamento é meu
ou vem de algum espírito. Então, gente, é por aí, viu? Através de que tipo de pensamento nós podemos saber se esse espírito é bom ou é mau, entendeu? Então, de repente, num trabalho lá, que vocês estão fazendo um trabalho mediúnico, se comunica um espírito, tá? Aí vem aquele espírito ali e fala umas coisas, ou mesmo um palestrante aqui. Chega um palestrante, né? Ai, me tira fora, viu, gente? Não me analise, por favor. Aí o palestrante vem e fala assim, umas coisas lindas, fala difícil, fala bonito, fala isso, fala aquilo, mas não tocou o coração de vocês. Vocês falam assim, mas não sei o que tinha, alguma coisa, eu não bateu muito, não me senti muito bem. Por quê? Aquela criatura, ela não tem uma boa energia. Ele está falando uma coisa da boca para fora. Dentro, ele não é nada daquilo. Então, não tem como a gente fingir, porque a nossa energia vai dominar e as pessoas vão sentir se a gente é do bem ou não é, ou está fingindo. Quanta gente que fala bonito, os políticos, né? Fala aquelas coisas lindas lá, e a gente fala, mas não é nada disso, os caras estão fingindo. A gente sabe que é fingimento, né? Mas na hora que eles vão falar com o povo, olha, porque os pobres, não sei o quê, fala aquelas coisas bonitas, que até convence a todos, sem conotação política nenhuma, só o exemplo, né? Então, veja bem que é assim que funcionam as coisas, né? Então, não adianta a gente querer fingir. Eu não sei como que tá o nosso horário aí, gente. Tá aqui na minha cara. Tá vendo que eu tô falando, pessoal? Tá na minha cara, eu tô procurando ali. Bom, aqui até que horas, gente? Até que horas, Bel? Então vou ficar... Não, até meia-noite tá bom, né? Vocês querem até meia-noite. Bom, então, há pessoas que elas colocam tudo a culpa nos espíritos. Porque como eles nos influenciam, então muitas vezes, tem uma pergunta aqui, quando uma pessoa tem um ato, um comportamento equivocado e coloca a responsabilidade de que isso veio de um pensamento de um espírito, como fica isso? Então, tem gente que não tem responsabilidade, então ela ofende os outros, fala mal, xinga, ofende, depois ela diz assim, mas não era eu, aquilo ali eu estava possuída por um espírito. Primeiro que isso não é verdadeiro, porque nós somos donos do nosso corpo por enquanto. É emprestado, mas enquanto a gente está aqui, a gente é dono do corpo. Bom, o espírito, ele pode chegar aqui e buzinar alguma coisa, mas eu não sou obrigada a obedecer o espírito. Às vezes a gente fica com vontade, porque o espírito está do lado, falando, olha, faz isso, mas eu mando em mim. Eu tenho responsabilidade com o meu corpo. Então, se eu fizer alguma coisa, não posso pôr a culpa no espírito. A culpa é minha. Quem mandou obedecer o espírito? Não está vendo que estava errado fazer aquilo? Eu fiz porque eu quis. Ninguém vai mandar em mim. Entendeu? Você vai fazer aquilo que você acha que está certo. Né? É claro que no momento que você está nervosa, ou nervoso aí e tal, a gente às vezes fala uma coisa que não devia ter falado. O espírito influenciou. Mas ele não falou pela minha boca, quem falou fui eu, entendeu? Eu falei porque eu quis falar. Estou influenciada, sim, mas não sou obrigada a obedecer, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade. Ofendi, fiz coisa errada, procuro não errar mais, vou pedir desculpa para a pessoa que eu ofendi, vou lá humildemente, olha, me desculpa, eu estava nervoso, me aconteceu uma coisa aí, tal. Se a pessoa te desculpar, tudo bem, 0-0, ficou tudo bem. Mas se essa pessoa não te desculpar, o problema é dele. Porque você fez a tua parte, você foi lá e pediu desculpas. Você errou, foi lá e pediu desculpa. O outro não desculpou, o problema fica para ele. Aí ele que resolva depois com a espiritualidade, né? Então, de que maneira nós podemos atrair os bons espíritos e afastar os maus?
nós temos que ter sempre bons pensamentos. Nós temos que estar sempre ligados com Deus. Levanta de manhã, não precisa parar. Você está atrasado no serviço? Faz uma oração, mesmo escovando o dente. Deus, me ajuda. Não precisa, Pai Nosso. Faz do seu jeito. Me ajuda hoje, que meu dia seja tranquilo, que dê tudo certo. Eu conto com a espiritualidade, eu quero sair daqui com o pé direito, quero trabalhar direitinho e tal. Você vai, nos momentos que você está se preparando, escovando o dente ou num cafezinho, você vai fazendo esta mentalização, para você já sair dali, da tua casa, já com aquela energia boa, entendeu? Porque uma coisa é você sair já toda nervosa, todo nervoso, outra é você sair bem, tranquilo, sereno. Mesmo que as coisas aconteçam no meio do caminho, pode acontecer. Mas e daí? Não tem problema, você continua sereno para enfrentar o problema. Às vezes nos acontecem coisas terríveis no caminho, mas a gente, usando serenidade, a gente consegue sair dos problemas muito melhor do que a gente pensa. Eu estou pulando alguma coisa, gente, porque não dá para falar tudo, né? E nós temos o hábito de cuidarmos da nossa casa, deixar a nossa casa limpinha, arejadinha, as janelas, tudo bonitinho, tudo limpinho, né? E o André Luiz, ele nos fala da casa mental. Ele diz assim, se nós cuidamos da nossa casa aqui na Terra, nós temos por obrigação de cuidar da nossa casa mental. Entendeu? Não, nós não deixamos, nós não abrimos a porta para um bandido entrar lá com o revólver, matar a gente com a faca. A gente não abre. Sabe que o cara é bandido, você não abre a porta. Você está cuidando da tua casa. E a nossa mente, nossa casa mental. Nós temos que cuidar da nossa casa mental com pensamentos positivos. Não deixar que se infiltrem pensamentos negativos. Isso é um treinamento. A gente vai treinando. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela sempre diz assim, que de tanto ela emitir pensamentos positivos, isso se tornou uma rotina na vida dela. Então ela não consegue, tá um espírito de muita luz também, né? Ela não consegue pensar coisas ruins, porque ela se acostumou a jogar fora o que não presta. Então vinha um pensamento, ela substituía. Pensava uma coisa boa. Então você vê uma pessoa, você pensa, aquela pessoa, aí você fala, não, mas coitado, também ele está passando por provas difíceis, tem um filho doente, a situação está difícil, um marido que bebe, não sei o quê. Aí você fica com dó daquela pessoa, você vai emitir uma vibração boa para aquela criatura. Aí você encontra outro lá, outro que é mal educado, mas também ele não teve berço, coitado, né? A gente tem que desculpar. Então você vai emitindo tanta coisa boa, chega uma hora que você não consegue pensar mal de ninguém. Você só pensa coisa boa, tá? Gente, tô com medo de passar do horário aqui, né? Então, nós temos que estar sempre limpando a nossa casa mental, asseando. Como que é feito esse asseio? Através da edificação mental dos nossos pensamentos corretos, né? Não precisa ser pensamento religioso, mas que seja pensamentos em favor da harmonia geral, coisas que fazem bem a todo mundo, bem à sociedade. E nós temos que ter sempre, como dizia Sócrates, conduta reta, coração apaziguado e consciência tranquila. Essas três coisas nos levam para o caminho da evolução. Então, olha lá, conduta reta. Quem tem uma conduta reta, o coração está sempre em paz, né? E a consciência também está sempre tranquila, porque ele não faz nada para prejudicar os outros, não é? Então, deixa eu ir para frente aqui, senão eu atrapalho vocês aí, gente, também. Então, gente, agora, tô pulando muita coisa que não dá, né? Para falar de tudo, né? Por exemplo, uma coisa que é importante falar, olha,
Às vezes a gente pensa assim, será que numa reunião de negócios, lá numa firma, será que os espíritos evoluídos ajudam? Claro que eles ajudam. Tem os que atrapalham também, né? Então, eles ajudam, eles interferem no pensamento das pessoas. Será? Olha, através de grandes descobertas científicas, os espíritos é que vieram dar intuição para aquelas pessoas. Nós tínhamos um aluno lá no centro, ele era dono de uma firma. E ele dizia que ele trabalhou em São Paulo e ele tinha que acertar lá uma peça, não sei o que lá, de um motor, não sei como que era, e não havia jeito de acertar. E ele todo dia ele ia lá, se batia, ficava e não sei o que, aquilo não dava certo de jeito nenhum. Uma determinada noite ele sonhou como deveria ser encaixado aquilo, tal, eu não sei dar os detalhes, né? Aí ele acordou cedinho, foi para o serviço, chegou lá, montou tudo, deu tudo certinho, sabe? Uma coisa que não dava certo de jeito nenhum. Então, vejam bem, aquilo, como ele tinha boa vontade, era uma pessoa do bem, ele teve esse merecimento de receber dos espíritos esta intuição que fez com que ele resolvesse os problemas. Então, numa reunião, assim, vamos dizer, numa firma, tem os espíritos bons que vão lá dar intuição. Às vezes tem um lá no meio que quer tumultuar, que quer atrapalhar. Então, uma pessoa de bom coração que está ali do bem, não está percebendo por causa da sua simplicidade. Nesse exato momento, ela tem uma luz, um insight que a gente fala. Então, aí a pessoa fala, não, isso está errado. Aí a espiritualidade dá aquela, né, a intuição, a pessoa percebe que aquilo está errado e faz a coisa certa. Então, eles ajudam de qualquer maneira. A espiritualidade está sempre presente na nossa vida para nos ajudar. Gente, não quero tomar muito tempo de vocês. Deixa eu falar umas coisas aqui que eu acho bastante interessante. Os psicólogos americanos, eles fizeram uma enquete e constataram que por dia, vocês sabem quanto que uma pessoa normal, quantos pensamentos a pessoa tem por dia? 95 mil pensamentos. Então, eu estou aqui, estou pensando, olha isso daqui que bonitinho, olha essa mesa, olha ali, tal, aquela planta, tal. Isso tudo são pensamentos, né? A gente pensa o dia inteirinho. Se for contar, a gente tem 95 mil pensamentos por dia. Bom, e aí? Desses 95 mil, 90 mil são inúteis, são lixos mentais, coisa que não vale a pena. Então, vai sobrar 5 mil pensamentos, que nós relacionamos alguns que são interessantes, né? Isso é só para nossa curiosidade, só para nossa curiosidade. Então, a gente pensa muita bobagem, muita coisa que não tem necessidade, né? Mas a gente pensa, porque o nosso pensamento, ele não para. Ele é o dia todinho, ele tá sempre, a gente está pensando sem parar, né? É sempre assim. Bom, então alguém pergunta assim, e como é que a gente vai se educar? Por causa dos pensamentos, né? A gente vai criar hábitos saudáveis na nossa vida, né? Pensamentos saudáveis. E a gente vai sempre criando, eu vou pensar no bem. Eu estou doente? Eu vou pensar que eu vou sarar. Também se eu não sarar é porque chegou minha hora. Eu vou partir e eu peço que a espiritualidade me receba com carinho. Pronto. Eu não tive uma vez, eu vou morrer, ai meu Deus, vou sofrer em cima de uma cama, e agora eu vou sentir dor. Não tem que pensar isso. Tem que pensar que Deus é Pai, que Ele nos ajuda em tudo, Ele está sempre nos amparando, nos ajudando, nos protegendo, e que é lógico que tem a lei do karma, nós temos os nossos resgates, temos que ressarcir nossas dívidas. Então, muitas vezes a passagem, ela não é uma coisa muito agradável assim, mas nós temos que encarar
assim com muita serenidade, com muito amor e sempre confiando no nosso anjo de guarda que está sempre do nosso lado, e o que a gente tiver que passar, vai passar, mas passa com serenidade. Meus irmãos, está na hora de encerrar, né? Já falei demais aqui para vocês. Vamos agradecer a presença de vocês, a atenção de todo mundo, e muito obrigada por tudo, por vocês me aturarem, e logo mais, quando for possível, estarei de volta. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Obrigada a todos. Que assim seja. Obrigado, Jô, pelas suas palavras, pela sua aula, que nem você falou. Muito obrigado. A gente gostou muito, a gente sempre tem que ficar atento, né? Sim. Tem que ficar atento, porque quando a luzinha acende, a Acende, gente tem que ficar atento. Meus irmãos, muito obrigado pela vinda à nossa casa. Nosso grupo Espírita Inácio Ferreira, pessoal da internet, muito obrigado por estarem conosco até agora. Eu vou fazer uma oração para o encerramento. Peço a todos que fechem os olhos e reflitam nessas palavras, nessa aula que a Ju passou para nós, que possamos sempre discernir o que é nosso e o que não é nosso, para que possamos caminhar sempre no caminho reto do Cristo. Que assim seja. A todos na internet uma boa noite. Vamos encerrando por aqui. Agora aqui ainda na casa a gente tem o passe.